Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma grande aula para vocês, aula do CTB, CTB, uma aula de legislação de trânsito. Nós sabemos que as resoluções do CONTRAN complementam a legislação de trânsito, em especial o CTB. Nesta aula, nós vamos trabalhar de dois assuntos, né, que estão vinculados, que o CONTRAN decidiu tratar os dois assuntos na mesma resolução, que é a combinação de transporte de veículos, né? O famoso caminhão cegonha que transporta nossos veículos aí no Brasil todo, e a combinação de transportes de cargas, combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas, né? Esse P aqui vem a ser paletizadas, né? Então, paletizadas, então essa aqui é a combinação de transporte de veículos, CTV, e combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas, CTVP, né? Bacana, então vamos lá, vamos diretamente aqui, mas é muito importante esse assunto aqui completa a nossa aula da 210, 211, 520 e 258, né? As combinações de transporte de veículos, CTV, e as combinações de transporte de veículos de cargas paletizadas, CTVP, cujas dimensões excedam aos limites previstos na Resolução 210, de 13 de novembro de 2006, e as sucedâneas só poderão circular nas vias portando a autorização especial de trânsito, AET, em conformidade com esta resolução, né? Ou seja, professor, vamos lá. Qual que é o trabalho dessa resolução, né? Primeiro, já no artigo 1º, ele já dita uma regra importante para os nossos estudos, né? Olha só, ou seja, a combinação CTV, CTV-VP, cujas dimensões excedam, né? Ou seja, se tiver transportando uma carga paletizada, uma carga de veículos que não exceda os limites da 210, não há necessidade, ok? Professor, vem comigo. Quais são os limites? Anotem aí, né? Nós temos aí a carga, veículos não articulados, nós temos aí 14 metros, né? 14 metros, né? Então, nós temos veículos não articulados, temos 14 metros, né? Vamos colocar aqui papelinho, né? É bom, né? Legal, né? Vem comigo aqui, vamos pegar a caneta preta aqui. Meu apagador, olha o que aconteceu com o cara aqui, mas vamos consertar isso aqui. Então, vamos lá, né? Só relembrando, né? A resolução 210, né? Então, a resolução 210, nós temos aqui, ó, a altura máxima permitida, 4,40 metros, né? Largura máxima permitida, 2,60 metros, né? Aí nós temos comprimento, ok, comprimento, né? Comprimento. Aí temos aqui, veículos não articulados. Aí, não articulados, né? Não articulados, nós temos aqui 14 metros, né? Veículos articulados, articulados, nós temos até 19,80. Ou seja, o que está dizendo? Que está autorizado, né? Mais o quê? O peso por eixo, né? Peso por eixo. A gente vai falar um pouquinho sobre peso de eixo nessa aula ainda. O que acontece? O veículo, né, nessas condições aqui, estão plenamente autorizados a circular sem AIT. Tá? Então, isso aqui está autorizado, não precisa de nada. Agora, o que trouxe? Trouxe essa resolução, tá? A resolução aqui 735. Ele vai trazer critérios específicos, né? Ou seja, vai ser uma AIT específica para quem? Para o transporte né? Combinações de transporte de veículos, né? E combinação de transporte de veículos paletizados, né? Então, nós temos aí uma AIT especial para atender este segmento, né? Bacana, professor. Ok, né? Vamos lá, né? Então, é claro, e aqui eu já vou falar para vocês, o que vai mudar realmente vai ser isso aqui, vai ser a altura, que vai ser uma altura, por exemplo, nesse caso aqui, né? A altura aqui desses veículos aqui, até 4,70 metros, não, necessita de quê? De AIT. Aí, já mudou.
Porque nesse cara aqui é 4,40, lá é 4,70. Então, até 4,70. Então, esses detalhes nós vamos falar no decorrer da aula, né? Só fazendo aqui uma pequena ajuda à memória da resolução 210, uma das resoluções mais importantes aí que o aluno tem gravado, pode ter certeza, importantíssima essa resolução, né? Essa resolução, vem comigo, né? Então, ok, né? Então, está dizendo, se você tem 4,40, 12,60 até 19,80, bingo, não precisa correr atrás da AIT, porque a AIT não é fácil atingir. Se você ultrapassa esses limites, você vai ter que correr atrás da AIT. Isso está dizendo no artigo 1º. Parágrafo 1º. Entende-se por combinação de transporte de veículos, CTV, olha o conceito, né? Veículo ou combinação de veículos construídos ou adaptados especial e exclusivamente para o transporte de veículos de chassis, né? Olha que coisa interessante, né? Adaptados, especial e exclusivamente. A banca gosta de pegar essas palavrinhas, exclusivamente, ok, né? Se o parágrafo 1º ele trouxe o conceito do CTV, ele vai trazer agora o conceito do CTVP, né? Entende-se por combinações de transporte de veículos de cargas paletizadas, CTVP, a combinação de veículos concebida e construída especialmente para o transporte de veículos acabados e cargas utilizadas para pallets ou racks, né? Então, temos aí o CTVP, a combinação para quê? Construída especialmente para o transporte de veículos acabados. Então, ele vai transportar veículos e pode transportar também o quê? Cargas unutilizadas, uma carga está num único volume lá, que é o pallets ou racks, né? Ok, né? Agora, vamos lá, começa as coisas interessantes, parágrafo 3º, de suma importância, né? Ou seja, a resolução 735, ela vai trazer o quê? Ela vai trazer a AIT para transporte de veículos e transporte de veículos e pallets, né? E cargas paletizadas, bacana. Ficam dispensadas da emissão da autorização especial de trânsito, AIT. As combinações de transporte de veículos, CTV, e as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas, CTVP, com até 4,70 metros de altura, 4,70 centímetros de altura, e que atendam aos limites de largura e comprimento previstos no artigo 3º, né? O artigo 3º, nós vamos chegar lá no exato momento, mas nesse momento aqui você tem que entender que isso aqui pode cair na prova. Por quê, professor? Porque até o presente momento, né? Se você pega aqui a resolução 210, 211, 210, as dimensões máximas, né, de pesos e medidas, dimensões de pesos, 211, a IT geral, a altura máxima, né? A altura máxima permitida, a altura tem que ser sempre menor do que 4,40. Agora, aqui, para transporte, né, combinações de transporte de veículos e combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas, né, a altura pode ser igual, tem que ser igual ou menor a 4,70 metros, ou seja, 30 centímetros a mais. E, com certeza, esses 30 centímetros a mais pode ser objeto de sua prova. Tá aí? Tá? Então, temos aí, pode ser objeto da sua prova. 4,70, né? 4,70 aí, então pode ser objeto da sua prova este cara aí. Bacana? Fechou, né? Vem comigo. Tá. Vamos lá. Parágrafo 4º. Vem comigo. Tá? Agora, né? Poderão ser dispensadas. Então, o artigo 3º, o parágrafo 3º e o parágrafo 4º, ele trata do que? Da altura. Você já sabe que a altura geral, né, normal, que você não precisa provar nada para ninguém, é 4,40. Bacana, a resolução 210. Então, se é CTV ou CTVP, pode ir até 4,70. Bacana. E agora, uma outra concessão ao segmento, né? Aqui diz, poderão ser dispensáveis de AIT. Poderão ser dispensadas, né? O que poderão ser dispensadas? A altura entre 4,71 e 4,95, né? 4,95. Então, de 4,71 até 4,95 poderão ser dispensadas, né? Professor, dispensadas por quem? Por deliberação e a critério
dos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, DENIT, né, dos estados, DER, e dos municípios aí, poderão ser dispensadas a IT. Então, nós temos uma outra situação, ou seja, né, vamos lá, primeiro, né, altura, né, vamos lá, isso aqui tem que anotar, isso aqui é importante, né, tá, altura, ó, altura, regra geral. Olha só, regra geral. O que é a regra geral? 4,40. Esse cara aqui está no 210. Bacana, né? Aí vem aqui, ó, transporte de veículos, CTV e CTVP, né? 4,70. Tá? Resolução 735. Ok? Esse cara aqui, sem AIT. Ok. Agora, para esse mesmo segmento aqui, ok? 4,71 a 4,95, né? Também na 735, né? Esse aqui poderá ser dispensado, ó, poderá ser dispensada. Do que? Da AIT. Lembre-se que a AIT tem validade de 1 ano, é uma via sacra, uma documentação, então está aqui. Na altura, ó, pronto, está aí. Tem que sair. Então, cara, isso aqui você tem que estar no seu papelinho, cara, tem que estar no seu caderno, né? Este cara aqui está no parágrafo 3º, aí, ó, parágrafo 3º, e esse outro cara aqui está no parágrafo 4º, né? Muito importante isso, né? Muito importante essas dimensões aí, cara, tá? Muito importante, né? Porque se você está estudando isso aqui, com certeza você está fazendo para a área de fiscalização de trânsito e no seu exercício da sua fiscalização você vai ter que saber essas áreas aqui, né? Bacana? Então esse aqui é o parágrafo 4º. Vamos continuar. Parágrafo 5º, vem comigo aqui, né? O caminhão-trator, ou seja, vai ter a tração, adaptado para o transporte de outro veículo sobre a cabine. Ô, professor, como assim? Sobre a cabine, né? Esse cara aqui, ó, outro veículo sobre a cabine. Nós sabemos o quê? Regra geral, não pode ter nada em cima da cabine. Mas então, ó, sobre a cabine, ó, olha aí, né? Ok, né? Vamos lá. Na forma prevista do anexo 1, a gente vai mostrar o anexo 1 em detalhes para você, dessa resolução, deve submeter-se à inspeção de segurança veicular para a obtenção do novo certificado de registro, CRV, e certificado de registro e licenciamento do veículo. Então, ele vai ter que sempre estar fazendo essa inspeção de segurança veicular para o novo registro. Ele foi adaptado, né? Então, adaptado para o transporte. Então, ele estava normal, ele foi adaptado. Se for adaptado, a gente vai lá para a resolução 292, né? O que acontece? Toda vez que qualquer veículo tem uma adaptação, há necessidade do quê? Da inspeção veicular, claro, todo o procedimento dos órgãos executivos, no caso do DETRANS, para quê? Para emissão de novo, o quê? De novo, certificado de registro veicular. Bacana, tranquilo, né? Tanto a estrutura de apoio quanto o veículo transportado sobre a cabine não poderão ultrapassar o ponto mais avançado do para-choque dianteiro do caminhão ou caminhão-trator. Professor, o que está significando isso aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Ele não pode ultrapassar o para-choque, né? Aí, ó. Não pode ultrapassar o para-choque, né? Já adiantando aí o nosso artigo 3º, vem comigo aqui. Então vamos lá, o que ele diz aqui, né? Então, vamos pegar esse conjunto aqui, isso aqui é um caminhão não articulado. Nós sabemos que um caminhão não articulado lá pela 210, ele pode ter o quê? 14 metros. Aí, ó, 14 metros, né? E aí o que acontece? Pela resolução, né? Olha aqui, ó, a largura máxima aqui, 14 metros. Ó, isso aqui é o comprimento. Isso aqui é o comprimento, ok? Comprimento, né? Aí. Largura, 2,60 metros. Balanço traseiro, ó, máximo, né? 3,50. Esse cara aqui e esse cara aqui, resolução 210. Tá aqui, né? Ok, esse cara aqui também, resolução 210, né? O que ele fala aqui, ó? Altura, ó, 4,70 ou 4,95, né? Poderá ser dispensada, que é a altura, né?
Até 4,10, 4,40 não, mas aqui com certeza, como está transportando outro veículo, está lá. Esses aqui são os comprimentos. Ó. Caminhão trucado, né? Esse cara aqui agora, caminhão trator e semi-reboque, olha aí. Olha o caminhão trator aqui, né? Olha o tamanho do semi-reboque, olha os eixos dele aqui, né? Dá para você calcular já, né? Então o que ele diz? Ele para esses transportes CTV e CTVP, tá? Ele traz uma outra medida. Ele traz medida entre os eixos, né? Isso a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Ele fala que a medida entre os eixos, que é o centro do primeiro eixo, tá aqui, primeiro eixo, aqui, esse cara aqui, tá? Olha só. Até o último eixo, presta atenção, máximo 18 metros. Olha aí. Esse cara aqui é exclusivo da 735. Esse cara aqui é exclusivo da 735. Aí, ó, né? Tá aqui, né? Ó, peso, uma altura, segue a regra geral, né? Tá? Aí é o seguinte, regra específico para este segmento. O comprimento aqui, máximo permitido, é de 23 metros. Também aqui, ó, 735, né? Largura, 2,60, segue a 210, a regra geral. Balanço traseiro, regra geral também da 210. Olha aí, caminhão aí, trator de semi-reboque. Bonitão, cara, né? Bonitão esse cara aí, né? Bacana, né? Então tá, isso aqui é o famoso caminhão cegonha. Tá? Olha aí as regras, né? Esses aqui a gente vai ver no artigo 3º. Já estou antecipando o assunto, né? Estou antecipando o assunto, né? Esse assunto aqui, eu particularmente gosto bastante sobre ele, né? Outra combinação aqui, ó. Caminhão trator sobre cabine, né? Ó, caminhão trator sobre cabine, castelo e semi-reboque, né? Olha aí, ó, castelo, olha aí, transportando as caminhonetes ali, né? Altura, né? De 4,70 até 9, o máximo aqui permitido, o máximo permitido que a AIT permite é 4,95, né? Então, a altura máxima permitida, né? De novo, entre os eixos 18 metros, balanço traseiro, a regra geral, largura 2,60 e nós temos 23 metros de comprimento, um veículo longo, né? Outra combinação aqui, o caminhão e reboque, né? Aí o caminhão, 14 metros, né? Que ele pode ser esse caminhão aqui. Aí ele temos aqui, ó, mas ele está puxando o reboque. Balanço traseiro, vai ter que seguir a regra do balanço traseiro. Vai ter que seguir a regra também aí, ó, do comprimento de 18, desculpa, de 23, ó, tá? 23 metros aí do para-choque dianteiro até o para-choque traseiro, 23 metros, isso aí é a outra combinação. Mais uma combinação para vocês, né? Temos caminhão mais semi-reboque, né? O caminhão está puxando aqui um semi-reboque aí, né? Ele está puxando um semi-reboque, regra de altura até 4,95, que pode ser AIT, tá? Comprimento 23, 3 de balanço traseiro e 2,60 de largura, né? Mesma regra aqui também, outra combinação, né? Caminhão trator e semi-reboque prancha, né? Olha aí, prancha, né? Isso aqui é o famoso prancha, né? 18 metros de distância, né? Então aí, outro tipo de veículo, né? Adaptado aí para o transporte. Bacana? Ótimo. Então, tá aí já demos uma geral, né? Agora vem comigo. Agora vamos lá, artigo 2º, né? Artigo 2º diz o seguinte: as empresas e transportadores autônomos, né, de veículos deverão requerer a AIT perante a autoridade competente, juntando a seguinte documentação. Então, eu sou autônomo. Eu posso ter a AIT? Sim, eu faço carreto disso específico, posso, né? Agora, e tem empresa para isso, transportadores também podem, né? As empresas e transportadores autônomos de veículos deverão requerer autorização. Aqui, eu chamo a atenção disso aí, porque lá na 211 nós temos a AIT polo gerador. Somente o polo gerador que pode buscar a AIT. Aqui não, aqui é diferente, ok? Requerimento em 3 vias, indicando o nome, endereço do proprietário, devidamente assinado por responsável ou representante credenciado do proprietário, cópia do CRVL, né, do licenciamento, memória de cálculo comprobatório da estabilidade do equipamento com a carga, considerando a ação do vento, firmada por engenheiro, que se responsabilizará pelas condições de estabilidade, segurança e operacional do veículo. Bacana, né? Ou seja, o artigo 2º ele traz os documentos necessários para você solicitar essa AIT. Planta dimensional da combinação,
na escala 1.5 com o equipamento carregado nas condições mais desfavoráveis, indicando dimensões, distância entre os eixos e o comprimento dos balanços dianteiro e traseiro, distribuição do peso por eixo, apresentação do laudo técnico conforme o parágrafo 2º do artigo 6º, ou seja, tem que ter um laudo técnico aí, uma RT responsabilizando por essa combinação, né? Bacana. Parágrafo 1º, vem comigo aqui. Somente será admitido o acoplamento de reboque e semi-reboque, especialmente construídos para a utilização desses tipos de combinação de transporte de veículos e combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas, quando devidamente homologadas pelo órgão máximo executivo de trânsito, Denatran, né, ok? Ou com códigos específicos na tabela de marca modelo /Renavan, que enviará atestado técnico de aprovação aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União dos Estados. Ou seja, ele fala que somente o reboque e semi-reboque tem que ser homologado pelo Denatran, tem que estar atestado, tem que estar lá o código no Renavan, né? Claro, com certeza, tranquilo, né? E agora, pessoal, agora vamos lá. Parágrafo 3º, né? Artigo 3º. Agora, artigo 3º. Para a circulação e a concessão da autorização especial de trânsito, vai ter, deverão ser observados os seguintes limites. Agora os limites, né? Muitos nós já falamos ali, né? Já falamos de altura, de comprimento, né? Balanço traseiro, né? Ó, poderá ser admitida a critério dos órgãos e entidades executivos rodoviários a altura máxima conjunto carregado até 4,95, né? Daí, altura 4,1, já falamos da altura. Até 4,40 não precisa de nada, né? É normal. Aí é o seguinte, se o cara é um CTV ou um CTVP, o que acontece? Ele pode até 4,70, sem AIT, sem nada. A resolução garante isso para ele. Agora, de 4,71 a 4,95, poderá ser dispensada, ó. Poderá ser dispensada, né? Então, a altura, ok. Artigo 3º é importante, né? Largura, 2,60 metros. 2,60 metros é o geral. Aí temos aqui uma exceção de 3 metros, tá? Uma exceção, aqui tinha que estar em amarelinho, tá? Ou 3 metros de largura, olha que situação, né? Quando se tratar de combinação para transporte de veículos, né? Ok, né? Paletizadas, destinado ao transporte de, olha só, então pode ser até 2,60 é a regra geral, é o único caso dessa AIT que pode chegar a 3 metros, ou seja, quando a combinação transportar ônibus, tá? Chassi de ônibus e caminhões. Olha aí. Então, quando transportar ônibus, quando transportar chassi de ônibus, quando transportar caminhões, tá? Quando ônibus, chassi de ônibus ou caminhão, tá? O que acontece? É a distância, a largura permitida poderá ser até 3 metros, né? Até 3 metros. Bacana, né? Fechou? Fechou, né? Vem comigo aqui. 3. Comprimento medido do para-choque dianteiro à extremidade posterior do plano inferior e superior da carroceria. Ou seja, a distância máxima, a gente já viu, né? Ó, veículo simples, o não articulado, até 14 metros, segue a regra da 210. Veículo articulado, um caminhão trator, um semi-reboque, um caminhão mais um reboque, não sei, qualquer, 23 metros. Isso aqui é importante. Por quê, prof? Porque lá na regra geral, né, da 210, é 18,90. Tá? Bacana. Aí nós temos um outro parâmetro, né? Desde que a distância entre os eixos externos... Então, nós temos aqui, distância máxima, 23. Aí nós temos aqui, ó, tá, o primeiro pneu e o último pneu, o último eixo, né? Essa distância aqui seja de, no máximo, 18 metros. Olha aí, ó, isso a regra aqui é importante, né? Veículo com reboque até 23 metros, ok, bacana, veículo com reboque até 23 metros, né? Nós vimos todas essas combinações aí de distância, muito importante isso, nós já vimos naquelas figuras que a gente já explicou aí. Então, isso aqui é para o que? Solicitar e ter. Ah, se ultrapassou isso aí, não pode transitar, né? Os limites legais de peso bruto total combinado, PBTC, e por eixo, é previsto na resolução 210. Então, ele vai ter que manter o quê? O peso por eixo, né? E aí, prof,
E aí, vamos recordar aqui, cadê meu papelinho? Ô, papelinho! Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar uma isolada top de linha, uma isolada aí que não tem igual na internet, você pode ter certeza. Aqui é o único curso, né, de legislação de trânsito que nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 5.503 de 97, mais um curso de resoluções do CONTRAN. Professor, explica para a gente aqui. Tudo bem, então nós temos aqui o CTB. O CTB tem 341 artigos e o professor Luiz, eu gravei para vocês aí os 341 artigos, né, super atualizados. O único bloco de artigo que eu não gravo são crimes de trânsito, né? Crime de trânsito, direito penal. Então foi a professora Laila, que é a professora especialista em direito penal, que gravou os crimes de trânsito. O restante foi tudo o professor Luiz. Então nós temos aqui no bloco do CTB todos os artigos. Aí eu digo para vocês, gente, para você acertar as questões de prova tem que ser assim, não tem auto-engano. Este é o caminho. E você vai se motivar, você vai gostar das nossas videoaulas. Aulas detalhadas, aulas específicas. É realmente aqui top de linha a nossa playlist aqui do Código de Trânsito. Além disso, nós temos aí as resoluções do CONTRAN, nós temos aí mais de 50, salvo engano, quase 60 resoluções do CONTRAN gravadas, né? Entre atualizações e atualizações das resoluções do CONTRAN, garanto para você que nós temos aí umas 300, 350 aí, muito mais aí, nós temos aí umas 400 resoluções do CONTRAN contempladas, condensadas nesse curso, né? As principais resoluções do CONTRAN, resoluções importantíssimas. Este curso inédito aqui na internet por apenas, olha só, R$90. Professor, prazo de acesso 60 dias. Durante 60 dias você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Então vem comigo, vem estudar Código de Trânsito com o professor Luiz Antônio de Carvalho, que eu tenho certeza que você vai gostar, você vai ficar muito competitivo e digo para vocês, sem auto-engano, é dessa forma, artigo por artigo, que você fica competitivo. Orientação pedagógica para você. Você vai assistir meu vídeo, né? Pode assistir em velocidade 1,5, bacana. Dá para você absorver com e-mail. Eu já gravo a aula já com essa metodologia. Depois você imprime lá no site do Planalto o Código de Trânsito seco. Você faz o seguinte, aí você vai e faz aí na leitura seca, você vai lembrando do professor Luiz e você vai ficando competitivo. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau, tchau. Clique like.